Guerreiros selvagens, capacetes com chifres. Essa é a imagem que logo vem à cabeça quando se fala em Vikings, não é mesmo? Pois bem, e se quase tudo que a gente acha que sabe sobre eles estiver, na verdade, errado, hoje vamos fazer exatamente isso, separar o que é mito da realidade para descobrir quem foram os Vikings de verdade. A imagem que ficou é essa, de invasores selvagens. Mas será que a história é só essa? A verdade é que a realidade é muito mais rica, muito mais complexa. Então a grande pergunta que vai nos guiar é: quem eles eram de fato? Vamos começar pelo mais famoso, o clichê número 1, o tal do capacete com chifres. É a imagem clássica, né? Tá em todo filme, todo desenho. Só que é pura ficção. Isso mesmo. Foi uma invenção para uma ópera de Wagner lá no século XIX. A arqueologia é clara. Nunca, jamais foi encontrado um capacete viking com chifres. Pode acreditar. Essa imagem toda do guerreiro bruto com capacete de chifre foi basicamente uma criação do romantismo no século XIX. Para a gente encontrar o Viking real de carne e osso, precisamos olhar muito além desse estereótipo. Então, se a imagem que a gente tem é falsa, quem eram os verdadeiros vikings? Bom, a resposta para isso começa no próprio nome deles. O termo viking, que vem do nórdico antigo vikingur, não era o nome de um povo. Era, na verdade, o nome de uma atividade. Ir a viking era sair para explorar, comerciar ou até mesmo pilhar. Era tipo uma profissão, uma expedição e não uma etnia. E é muito curioso ver como os outros povos os chamavam. Para os francos, eram os homens do norte. Já os germânicos os chamavam de homens de madeira, o que é uma referência bem clara aos seus navios incríveis. Cada nome desses nos dá uma pista do baita impacto que eles causaram por toda a Europa. E que impacto, hein? A Era Viking foi um período de expansão geográfica que, olha, não tinha precedente. E tudo isso movido por uma tecnologia de navegação que estava muito à frente de seu tempo. Durante quase 300 anos, essa tal de Era Viking simplesmente redesenhou o mapa da Europa. O início de tudo foram os primeiros ataques registrados na Inglaterra, lá pelos anos 790. E o fim? Bom, o fim costuma ser marcado em 1066, quando os descendentes desses mesmos vikings, os normandos, conquistaram a Inglaterra. E aqui a gente vê o alcance impressionante deles. Eles foram os primeiros europeus a chegar na América do Norte, tipo 500 anos antes do Colombo. Eles fundaram reinos onde hoje é a Ucrânia, serviram de guarda de elite para o imperador bizantino e o comércio deles ia tão longe que foram encontrados artefatos até em Bagdá. É impressionante. Mas e a vida em casa, lá na Escandinávia, como era? Bem longe daquela ideia de uma sociedade bárbara e sem lei, a deles era, na verdade, muito bem estruturada. A sociedade tinha classes bem definidas. Lá no topo estavam os reis e os jarls, que era a aristocracia. A maior parte do povo era formada pelos carls, camponeses livres. E, na base da pirâmide, ficavam os trolls, os escravos, que eram uma parte fundamental, ainda que bem brutal, da economia deles. Agora vamos falar de um dos pontos que mais quebra o estereótipo do bárbaro, que é o status surpreendente que as mulheres tinham na sociedade viking. E olha, isso aqui é de cair o queixo. Numa época em que as mulheres na maior parte da Europa quase não tinham direitos, as mulheres vikings podiam ser donas de terras, podiam pedir o divórcio, podiam tocar seus próprios negócios. Era uma posição, uau, muito progressista para aquele tempo. E aqui vai mais um mito por terra, o do viking sujo e descuidado. A arqueologia mostra exatamente o contrário. Pentes, pinças, navalhas estão entre os itens mais comuns encontrados em túmulos vikings. Eles se preocupavam e muito com a higiene e aparência. Até as armas que eles usavam nos contam um pouco sobre a sociedade. O machado era arma, digamos, democrática. Era uma ferramenta de trabalho que todo mundo tinha. Já a espada era um artigo de luxo, um símbolo de muita, mas muita riqueza e status. 16. Para se ter uma ideia do valor de uma espada, uma única lâmina de boa qualidade valia o mesmo que 16 vacas leiteiras. Pensa bem, para um camponês comum, isso era uma fortuna, uma riqueza inimaginável. Certo. Mas então, o que aconteceu com essa cultura tão dinâmica, tão expansionista? Bem, vários fatores juntos levaram ao fim da Era Viking. A conversão ao cristianismo foi um ponto-chave que integrou a Escandinávia ao resto da Europa.
Reinos mais fortes e centralizados começaram a surgir, o que dificultou os ataques de grupos independentes, e com o tempo, os vikings que foram morar em outros lugares acabaram se misturando, se assimilando às culturas que um dia eles atacaram. No fim das contas, os Vikings não eram uma coisa só. Eles foram exploradores, poetas, comerciantes, guerreiros, fazendeiros. O legado deles é super complexo e moldou o mapa e a cultura da Europa de um jeito que a gente sente até hoje. A pergunta que fica é: qual é a imagem que devemos guardar deles?